Ei, gente, tudo bem? Eu sou Vana Barcelos e hoje é o dia 2 da nossa jornada do pão low carb. Ontem a gente conversou bastante sobre os ingredientes, qual a influência de cada um dos ingredientes no resultado final, e inclusive se a gente quiser mudar um resultado ou outro, o que a gente pode fazer e o que a gente pode mudar em relação aos ingredientes. Hoje a gente vai falar sobre os processos. Então, todos os processos que estão relacionados a fazer uma massa de pão low carb, inclusive a parte da fermentação, o crescimento da massa, a modelagem. Então, vamos começar lá no início. Como é que a gente começa a fazer uma massa de pão low carb? Se você está fazendo com o levain, com o fermento natural, antes de começar a misturar suas farinhas, até mesmo antes de começar a pesar suas farinhas, você já pode alimentar o seu levain para que ele esteja pronto no momento que você for fazer a sua massa, que você for misturar todos os ingredientes ali. Alimentar o levain, gente, cada um faz de uma maneira. Vai depender um pouco da acidez do seu levain, de quanto tempo ele está guardado, mas na maioria dos casos a gente alimenta um para um, que é uma parte de levain, uma parte de farinha e uma parte de água. Depende um pouco do seu levain, tem levains que absorvem um pouco mais de água, então a gente faria 1 para 1,2, para 1,5, para 2, depende do levain. O levain de farinha de coco, por exemplo, a gente coloca muito mais água, mas aí vai de acordo com o seu levain você fazer a sua alimentação. Depois a gente vai misturar os ingredientes e daí pode vir uma primeira dúvida. Tem algum ingrediente que eu preciso misturar antes, que eu preciso umedecer antes? No jeito que eu faço pão e que eu acredito que é a melhor maneira, porque eu acho que a gente não precisa complicar o processo de fazer pão, porque o pão low carb, gente, pode ser a mais simples de fazer e depois que você aprende, ele é mais simples de fazer do que um pão tradicional, porque o pão tradicional tem o glúten, então você precisa sovar aquela massa, tem uma complexidade maior. O pão low carb sem glúten não tem necessidade disso. Então você pega os ingredientes secos, mistura bem todos esses ingredientes, inclusive com gomas, psyllium, a farinha de linhaça. Você mistura esses ingredientes secos, depois mistura todos os ingredientes úmidos e sua massa tá pronta. Então, a dúvida que pode surgir é: o psyllium, a goma xantana e a linhaça que formam esse gel, que formam essa liga, precisam ser pré-hidratados? Existem alguns padeiros que eu já vi falando, que fazem panificação sem glúten, que falam que isso é necessário, que você precisa, para formar essa liga, hidratar tanto o psyllium quanto a goma xantana. Eu já fiz testes aqui na minha cozinha fazendo pão hidratando e sem hidratar. Não teve diferença nenhuma no resultado final para os pães que eu faço. Além disso, ficou mais complexo quando você mistura água no psyllium e na goma xantana. Como a gente viu na aula de ontem, quando você faz essa mistura, ele vira uma liga realmente, ele vira uma massa mais dura, mais consistente, e que isso não é fácil de colocar no nosso pão. Se a gente não está utilizando batedeira nenhuma, se a gente não vai utilizar o mixer, que é a maior parte dos pães, você vai ter que incorporar aquilo de algum jeito nos seus pães. Então eu não gosto da ideia de você pré-hidratar nem o psyllium nem a goma xantana. No caso desses padeiros que falam que você precisa fazer isso, eles alegam que ficaria mais forte a liga. Eu acredito que mesmo se você fizer os testes aí na sua casa e achou que a liga ficou mais forte, você umedecendo o psyllium ou a goma xantana, é melhor você aumentar a quantidade do psyllium e da goma xantana na sua receita para essa ligação ficar mais forte, do que você ter que fazer esse processo e às vezes depois ter que usar uma batedeira, ter que usar um processo a mais para conseguir incorporar isso dentro da sua massa. Então eu não faço isso de jeito nenhum, eu acho que isso deixa só o processo mais complexo, mais difícil e tendo a necessidade de utilizar outro instrumento como é a batedeira. Qual é o caso que eu acho necessário não fazer só na mão, não fazer só essa mistura de seco, depois misturar todos os ingredientes úmidos? Quando a gente está fazendo uma quantidade muito grande de massa, então se você trabalha com panificação low carb, se você faz uma quantidade muito grande,
Com o tempo, seu braço pode doer, pode inclusive dar problema, né? Padeiro e confeiteiro de vez em quando tem problemas no braço de tanto mexer massa. Então, para quem faz produções muito grandes, é interessante utilizar a batedeira tanto na hora que está fazendo a primeira mistura inicial, quanto depois, quando a gente for falar de tirar o ar da massa. A segunda ocasião que eu acho interessante você utilizar algum instrumento a mais é quando você está fazendo um pão com farinha de amendoim. A farinha de amendoim, na maior parte das vezes, quando você compra, seja a própria farinha de amendoim, seja o amendoim torrado e moído, ela vem numa consistência um pouco mais grossa. Como a gente viu ontem, quando a gente misturou ali com a água, fica bem granulado. Se você fizer os pães desse jeito, primeiro que no resultado final do pão você vai ver esses grânulos maiores. Segundo, que a absorção dos líquidos é muito diferente. Então, por exemplo, as receitas que eu faço no curso, as receitas que eu faço na internet, se eu faço com farinha de amendoim e eu bati, se você for fazer sem bater, você vai ter que mudar a quantidade de líquido que você usa. Porque se você utilizar a mesma quantidade, não vai ter o resultado final igual, porque essa farinha não consegue absorver tão bem, porque ela está numa granulometria muito grande, ela está muito pedaçuda. Então, por isso, quando eu faço pães com farinha de amendoim, eu sempre bato no mix a massa já pronta. Você poderia também bater essa farinha antes, bater no liquidificador, num processador. Para quem faz produções muito grandes com farinha de amendoim, provavelmente seria interessante ter aqueles processadores maiores para processar a massa inteira, porque utilizar um mix numa grande quantidade de massa, sempre para quem faz produções muito grandes, também pode acabar fazendo com que o braço fique doendo e tudo mais, porque é um processo um pouco mais demorado ali. Mas para quem faz pães caseiros e faz quantidades menores de pão, é muito tranquilo. Eu sempre utilizo aqui com o mixer, mas você pode utilizar o instrumento que você tiver em casa. Liquidificador e processador são ótimos. O processador às vezes só é ruim se você fizer uma quantidade muito pequena. Mas a maioria dos pães que a gente faz, né, a gente não faz tão pouco. Às vezes quando eu faço pão pita, é que eu faço porções muito pequenas e aí talvez no processador não iria bater, porque o processador tem um limite ali, né? Se tiver muito pouquinha quantidade de ingrediente, ele não bate. Então pronto, fiz minha massa de um modo simples, coloquei o fermento biológico, se você estiver utilizando, lá junto com os ingredientes secos, e se você estiver utilizando o levain, o fermento natural, você coloca no final, junto com os ingredientes líquidos. Isso é só, gente, porque que a gente mistura, né? Faz essa mistura separada. Primeiro a gente mistura os secos e depois a gente mistura os úmidos. Não vai misturando tudo ao mesmo tempo. Por conta das gomas que a gente utiliza, dos espessantes, que é interessante que ele esteja uniformemente misturado junto com os outros ingredientes, junto com as outras farinhas. Senão pode criar algumas pelotinhas e para massas que você está mexendo só na mão, essa pelotinha pode ficar no final lá do seu pão. E aí não vai ser agradável você estar comendo pão e comer uma pelotinha de goma xantana. E além disso, a quantidade que a gente coloca desses ingredientes é muito pequena. Então tem massa que a gente coloca 3 gramas, 4 gramas, 5 gramas. É uma quantidade muito pequena. Se formar alguma pelotinha desse jeito, você pode inclusive comprometer o resultado final da sua massa inteira, porque, vamos dizer, 1 grama de goma xantana ficou lá em pelotinhas espalhadas pela massa, então não ficou uniformemente. Então o que era para ter 5 gramas, ficou 4 gramas. Você pode pensar, nossa, mas é tão pouquinho. Mas, gente, para ingredientes que a gente utiliza em quantidade muito pequena, qualquer 1 grama ali vai fazer muita diferença. E é por isso também que a gente sempre deve pesar muito bem os ingredientes. Então, é bom você ter uma balança de precisão. Aqui eu tenho mais de uma balança. Eu tenho uma balança mais comum, que é a balança que eu utilizo para pesar ingredientes em grande quantidade. Que é uma balança que pesa até 5 quilos. Ela vai de 1 grama a 5 quilos. Essa balança ela não tem sensibilidade para quantidades muito pequenas. Então, eu utilizo outra balança para pesar sal, goma xantana, psyllium, às vezes até a linhaça que eu uso em quantidades bem menores, eu prefiro utilizar
essa balancinha, porque aí eu tenho certeza da quantidade que eu tô colocando. Se você faz massas maiores e que aí você vai, por exemplo, das receitas que eu passo, que tem 5 gramas de psyllium ou 5 gramas de goma xantana, você faz aí na sua produção 3 vezes, 4 vezes essa receita. Se você faz sempre receitas muito grandes, você nem vai precisar dessa balança. Mas se você faz receitas muito menores, é interessante você ter uma balança de precisão 0,1 grama, entendeu? Que ela tenha as casinhas depois da vírgula. Eu vou mostrar a minha. Mas você não precisa pensar que não ter essa balança de precisão 0,1 grama, que você não vai poder fazer pães low carb, que você não vai poder fazer pães sem glúten. Mas você vai precisar ter um pouco mais de cuidado para você garantir que a sua balança está dando um valor verídico. Então, eu tenho algumas dicas para te ajudar nisso. Então, eu vou pegar a balança e vou te mostrar. Ó, essa aqui é uma balança normal que eu tenho, que mede de 1 em 1 grama e pesa até 5 quilos. Como é que eu faço para pesar esses ingredientes que são pouca quantidade nesse tipo de balança? Primeiro, eu pego meu potinho, que eu vou utilizar para colocar o ingrediente, que é em pouca quantidade. Coloco aqui em cima e não taro. Quando a gente faz tarar, né, na balança, ela zera a balança com esse peso que está em cima. Eu não faço isso. Então, se o meu potinho, por exemplo, tem 52 gramas e eu preciso de 3 gramas de psyllium, eu vou colocando o psyllium aqui até dar 55 gramas, que estava 52, né? 53, 54, 55. Então, eu coloco a quantidade a mais. Por quê? Porque a sensibilidade das balanças em geral, ela tem uma sensibilidade ruim para quantidades menores. Quando é uma quantidade maior, ela já não tem uma sensibilidade tão ruim. Outra coisa que eu faço é ter dentro do meu potinho algum tipo de colher medidora. Não precisa ser uma colher medidora específica que você comprou em algum lugar. Pode ser que venha algum ingrediente. Essa colher medidora aqui é colher medidora de creatina. Então, eu tenho sempre aqui dentro, por quê? À medida que eu vou fazendo os meus pães, que eu vou pesando, eu tenho noção da quantidade do peso, né, de uma colherzinha dessa. Então, eu sei mais ou menos se a balança está funcionando, se a balança está aumentando ali, se não está, se é uma perda de sensibilidade, aí tem que tirar o potinho e colocar. E eu faço isso, gente, até para a balança de precisão, tá? Ter esse medidor dentro do potinho, eu faço mesmo para minha balança de precisão. Essa aqui que é a balança de precisão que eu utilizo, ela mede 0,1 grama. Então ela é mais precisa, mas mesmo assim, a balança de vez em quando, ela dá uns revertério, não quer pesar e eu coloco mais e coloco mais. E ela demora, sabe? E às vezes depois você espera um pouquinho, ela vai lá e sobe 2 gramas, sabe? Você coloca, não subiu nada. Coloca de novo, aí ao invés de subir só um pouquinho, aí já sobe 2 gramas, entendeu? Então mesmo com essa balança, que é uma balança de mais precisão, eu também gosto de ter essa pazinha, essa colher medidora dentro do meu pote para fazer uma referência, para ter uma referência se a minha balança está funcionando, se a minha balança não está travada ou não está precisando esperar um tempo maior, sabe? Até quando a bateria está fraca, também acontece isso. Também ela fica mais lenta, aí você coloca, ela demora um pouquinho para chegar na quantidade de produto mesmo que você colocou na balança. Então, vou guardar isso aqui e a gente vai para o próximo assunto. Agora que você já pesou todos os ingredientes, já misturou sua massa, o que vai acontecer? A fermentação. Você pode utilizar fermento químico para fazer o seu pão, mas não tem o mesmo resultado, não tem o mesmo sabor. A gente fala que é pão low carb, a gente pode falar que é pão assim como a gente fala quando a gente faz com trigo, mas na verdade é um pãozinho ali falso que a gente fez porque a gente queria algo muito rápido. E aí nesse caso, você vai simplesmente colocar o fermento, o seu forno já tem que estar pré-aquecido e você coloca a massa lá. Tem massas que são mais pesadas, mais duras e que vão crescer muito pouco, porque esse fermento é um fermento feito para massas mais líquidas, tipo uma massa de bolo, por exemplo.
E tem massas que vão crescer, mas não vão crescer tanto quanto cresceriam se tivesse utilizando o fermento biológico, por exemplo, que tem quase a mesma praticidade, mas você precisa esperar um pouco. Então, assim, eu não indico fazer pães sempre com esse tipo de fermento, mas ele pode ser utilizado só para fazer um pãozinho rápido ali, que você quer na mesma hora que você já está fazendo a massa, já está pré-aquecendo o forno e vai sair daqui a 1 hora o seu pão está pronto ali para comer, para cortar. Só que o resultado não vai ser igual e principalmente dependendo de cada uma das receitas. Então, vamos nos ater mais, né, e conversar mais sobre o fermento biológico, que eu uso sempre o seco, ou o levain, que é o fermento natural. A diferença entre os dois, gente, é que o fermento biológico seco, ele é uma levedura já selecionada, ele é uma levedura isolada, é a mesma levedura que é utilizada para fazer cerveja, e essa levedura, ela faz um único processo dentro do seu pão. Ela pega o carboidrato, o amido, o açúcar, transforma em álcool e ar, né, em bolinhas de ar. O álcool dentro do forno vai evaporar naturalmente e o ar é o que vai fazer com que sua massa fermente, com que você veja a fermentação tanto fora do forno quanto dentro do forno. O levain é uma colônia de fermentos, uma colônia de micro-organismos que fazem também esse processo de gerar o ar, mas fazem outros processos que geram ácidos, que geram mudança de sabor, que consomem mais carboidratos. Então, de uma forma geral, o resultado visual dos dois é muito parecido, apesar do resultado de sabor e o resultado de nutrição daquele pão ser diferente e os tempos de fermentação serem diferentes também. Mas o resultado ali do pão crescer com os dois, você consegue resultados muito parecidos. E sempre que a gente fala de fermentação, a gente fala de curva de fermentação, mas a gente não pode pensar só na curva de fermentação, na curva do fermento, da atividade do fermento. A gente também precisa pensar na curva do seu pão, da sua massa, porque também depende dos ingredientes e tudo que você utilizou para aquela massa conseguir crescer mais ou menos. Eu vou ilustrar para vocês o que acontece durante o crescimento da massa. Sem pensar em tipo de fermento, em tempo de fermentação, o que acontece para o crescimento dessa massa, durante o crescimento dessa massa, principalmente quando a gente fala de massas sem glúten. Ó, então a gente tem uma massa aqui, ó. Vou colocar aqui na minha tigelinha. Coloquei uma massa. Essa massa, com o tempo, vai ter mais ar dentro. E vai aumentar de volume. Chega uma hora que essa massa já aumentou tanto de volume, que esse ar que está aqui, essa massa que está aqui, os ingredientes que estão aqui, não comportam mais. Ele não vai crescer para sempre. Massas não crescem para sempre, gente. Depende muito dos ingredientes que tem, depende muito das gomas e dos elementos de liga que você colocou, mas elas não crescem para sempre. Chega uma hora que esse ar começa a escapar. Essa hora que esse ar começa a escapar dali, a nossa massa chegou no limite. Não foi a fermentação continua acontecendo, mas a massa não vai passar desse tamanho. Então, não adianta você achar que tudo é a fermentação, é por conta da fermentação. Pode ser que você tenha uma massa que não está crescendo, mas porque a sua massa não aguenta crescer, por vários motivos, e também porque ela não vai crescer infinitamente. Então, o que acontece? A gente tem que analisar qual o momento que a gente vai colocar o nosso pão no forno. Se você quer um salto de forno, por exemplo, e você colocou a sua massa nesse momento aqui, que a sua massa não aguenta mais nenhum ar lá dentro, você pode ter certeza
certeza que a sua massa não vai crescer dentro do forno. A sua massa não vai crescer porque ela não aguenta mais crescer. O que em geral acontece é que ela vai diminuir. Ela vai diminuir seu volume porque ela vai ficando mais dura, né? Ela vai cozinhando e aí nesse processo ela diminui o volume. Se você tiver uma massa de pão que diminuiu de volume, provavelmente é o momento que você colocou a massa de pão para assar que já estava muito fermentado. Vamos dizer que você faz um pão, logo que você acaba de mexer os ingredientes, você já coloca na forma, espera fermentar e na hora que você viu que aumentou de volume, você coloca no forno. Dá certo? Para alguns pães dá, mas você tem que ter muito cuidado com o momento que você vai colocar no forno. Por quê? Porque essa massa tem um limite. Se você atingir o limite dela, quando você colocar no forno, a única possibilidade que ela tem é diminuir de volume. Você atingiu o limite, ela não sobe mais, ela não aguenta mais ar dentro dela e ela vai só abaixar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Em todos os pães que eu faço uma fermentação fora da forma, depois eu coloco na forma para assar, para não correr o risco de atingir esse limite da minha massa e acabar que ela diminua de volume. Então, quando você faz a fermentação, você vai observando a sua massa, ela vai crescendo, você vai ver que ela teve uma quantidade de ar que ela aguentou e, em alguns casos, seu pão, antes de colocar no forno, ele vai baixar de volume. Isso não quer dizer que o seu pão parou de fermentar. O que aconteceu é, sua massa chegou no limite. A partir do momento que ela chega no limite de fermentação fora do forno, ela vai encontrar passagens para o ar passar. Porque a fermentação continua acontecendo e tem mais ar sendo gerado. Nessa passagem que ela abre ali, né, nesses furinhos que ela vai formando em cima da massa, ela vai fazer uma grande quantidade de ar sair, certo? É diferente de como estava antes. E esse furinho ficou aberto lá em cima, ela vai abrindo vários furinhos na parte superior da massa e aí o ar vai escapando e ela pode acabar abaixando, mas você não precisa ficar preocupado achando que não vai mais fermentar, que aquele pão já era, porque você gastou toda a fermentação naquele processo inicial. Não, é só um processo de que a massa cresceu tanto que agora ela está diminuindo de volume. Pode ser que você deixou muito tempo fermentando e por isso atingiu o limite da massa? Pode, e aí você vai ter que ter os cuidados para fazer os tempos de fermentação corretos de acordo com o tipo de fermento que você está utilizando, os ingredientes que você está utilizando. Depois que a gente faz esse processo, que fez a massa, deixou fermentar, e aí o tempo de fermentação varia de acordo com o tipo de fermento que você utiliza, a quantidade de fermento que você utiliza, a temperatura da sua massa, não necessariamente só a temperatura do seu ambiente. Então vamos lá. Em relação ao tipo de fermentação que você utiliza, fermentação biológica com o fermento biológico seco, ela é mais rápida do que a fermentação com o levain, porque é uma levedura que está ali só para fazer esse processo de fermentação associado ao crescimento. Quando a gente fala de um fermento natural, ele tem vários micro-organismos que fazem diversos processos e um deles é produzir ar e aumentar o volume da massa. Então é por isso que demora mais tempo. Uma quantidade maior de fermento também vai fazer com que a sua fermentação seja mais rápida. Porque se você colocou mais fermento, você vai ter mais micro-organismos ativos ali fazendo a fermentação. E quanto mais quente estiver, mais rápida também vai ser a fermentação, porque quanto mais quente estiver, mais os seus micro-organismos vão conseguir trabalhar rápido, vão se multiplicar. Mas, claro, com o limite, a gente não passa, quando passa de 60 graus, por exemplo, os micro-organismos já morreram. E temperaturas muito baixas também, a fermentação fica praticamente parada. E aí você pode jogar com essa quantidade de fermento de acordo com a temperatura ambiente. Então, por exemplo, aqui o meu ambiente está muito quente.
Os meus ingredientes podem entrar gelados, então você pode pegar os ovos, pegar os ingredientes, em sua maioria, da geladeira, para colocar nessa massa quente, para a massa não ficar tão quente. Colocar uma quantidade menor de fermento também, do que você vê nas receitas, nas minhas ou de outras pessoas. Você coloca uma quantidade menor de fermento que vai fazer com que sua fermentação dure mais tempo, se assim você deseja. Se você estiver num ambiente frio, você também pode utilizar isso ao seu favor. Então, você está num ambiente frio e quer que a fermentação aconteça mais rápido, você pode colocar uma quantidade um pouco maior de fermento, independente de qual tipo você está utilizando, e também pode utilizar ingredientes em temperaturas mais elevadas. Então, por exemplo, os ovos, você não pegar os ovos direto da geladeira e colocar na sua massa. Você também pode utilizar uma água a 40, 45 graus, quando a massa utilizar a água, para aumentar essa temperatura. Você também pode colocar essa massa de pão em um ambiente mais quentinho, então num forno desligado, você pode ligar ele rapidinho, deixar esquentar um pouquinho ali, menos de 60 graus ou no máximo até 60 graus, porque não vai chegar toda essa temperatura na sua massa. Desliga o forno, porque senão você pode acabar matando os seus micro-organismos, e coloca a sua massa lá dentro para que acelere um pouco essa fermentação. E aí vai depender. Você também pode parar a fermentação ou diminuir muito a velocidade utilizando a geladeira. E isso não é só para fermentação com o levain. O fermento biológico, se você deixar muito tempo, se você fermentar muito, é normal que comece a aparecer um sabor mais alcoólico e que, apesar de no forno vai evaporar todo o álcool, o sabor alcoólico vai continuar. Então, você tem que ter mais cuidado. E, além disso, a fermentação acontece mais rapidamente. Então, é mais fácil que você perca esse tempo. Então, você pode utilizar, por exemplo, um fermento biológico e aí você está fazendo várias massas de pão e tem pães no forno já e tem massa que está aqui fermentando e ela está com a fermentação já acelerada, já começou a crescer e você não vai poder colocar essa massa ainda no forno para assar. Você coloca na geladeira, ela não vai imediatamente, quando você coloca na geladeira, já considerar como uma temperatura de geladeira, gente. Porque se você está aqui a 28 graus, coloca a sua massa a 28 graus dentro da geladeira, a sua massa está fermentando a 28 graus. Daqui a pouco a 27, a 26, é aos poucos que ela vai abaixando a temperatura. Então, você pode colocar, olha, a minha massa aqui já fermentou meia hora, já começou a dar alguns sinais. Eu vou colocar na geladeira, porque eu tenho um outro pão assando, vou deixar ali 15 minutos e depois vou tirar. Você pode utilizar isso. Quando você estiver utilizando o levain, o fermento natural, você pode utilizar essa fermentação em geladeira ainda mais, por períodos maiores. Então, você pode deixar de um dia para o outro, pode deixar 12 horas, 24, 48 horas, tendo bastante cuidado para você não ultrapassar demais essa fermentação, para você não gastar todo o carboidrato que tem ali, os seus micro-organismos, para gerar o ar, ele precisa consumir o que está ali dentro. E às vezes, se ele consumir tudo que estava disponível, ele não vai mais crescer depois que você modelar, depois que você colocar no forno. E aí que a gente inclui de vez em quando em algumas fermentações que a gente quer que ela dure mais tempo, a gente inclui o açúcar. Por quê? O açúcar vai dar alimento para esses micro-organismos por mais tempo. E você vai conseguir fazer fermentações maiores com um sabor muito bom. O seu fermento, o levain, quando ele vai ficando com fome, quando ele vai ficando muito tempo sem alimentação, isso até fora da massa de pão, ele vai ficando mais ácido. Porque ao invés de produzir ar, ele vai utilizar outras coisas para produzir ácidos. Então é natural dele ficar mais ácidos quando ele está com fome. E é por isso também que a gente coloca açúcar em algumas fermentações mais longas. Fermentações curtas, eu não indico colocar açúcar, eu acho que não tem necessidade. O pão fermenta otimamente sem o açúcar, só que uma quantidade de tempo diferente de quando a gente utiliza o açúcar. Para fermentações maiores, é interessante talvez já começar ali a pensar em colocar o açúcar dentro do seu pão, principalmente
se você tem uma preocupação maior com a acidez. Eu já fiz alguns testes de pão que eu fazia 2 pães fermentando o mesmo tempo, um com açúcar e o outro sem açúcar. E às vezes, por eu não ter deixado tanto tempo, a única diferença, gente, ele até crescia igual no forno, a única diferença é que o sem açúcar ficava mais ácido do que o com açúcar, porque o com açúcar, aqueles micro-organismos tiveram alimentos e estavam só gerando ar. Para fermentações muito curtas, isso não é tão interessante, porque, inclusive, como a gente está fazendo pães para um público low carb, que quer comer menos carboidrato, a gente não quer que tenha açúcar não consumido dentro dessa massa de pão. E por isso que, inclusive, quando eu faço pães com fermento biológico, eu nunca coloco açúcar. Eu acho que não tem necessidade nenhuma. O fermento biológico seco, a gente deixa uma fermentação mais curta. Esse fermento não é feito para gerar ácidos, então naturalmente não é gerado ácido. Se você estiver fazendo um pão com fermentação biológica, com fermento biológico seco, e ele teve uma acidez a mais, alguma coisa aconteceu, alguma coisa já estava ali fermentando nos seus ingredientes e por isso conseguiu gerar ácido. Porque o fermento biológico seco, ele não gera ácido, ele não deixa o seu pão ácido. E é por isso que eu não utilizo açúcar, não vejo necessidade nenhuma. Então a gente deixou nossa massa crescer, fermentou e antes de modelar ou antes de colocar na forma, o que eu faço é tirar o ar da massa. Por que tirar o ar da massa? Primeira coisa que, para modelar um pão cheio de ar na massa, você não vai conseguir modelar direito. Se você for só despejar essa massa dentro de uma forma, vai ter lugares que você vai ter tirado o ar da massa, porque acabou mexendo um pouco, e outros lugares que não tirou o ar da massa. E também porque a sua massa, naquela fermentação, talvez já está perto de atingir o limite dela. Mas a fermentação não atingiu o limite. O que atingiu o limite foi só a massa que atingiu o limite de crescimento dela. Então você tira o ar dessa massa, que agora ela vai ter um novo limite. Ela vai ter todo o processo de novo que ela poderá crescer com a fermentação que está acontecendo nela. Para pães pequenos, de uma forma geral, eu não deixo fermentar na bancada. Eu tiro o ar da massa, faço a modelagem. Em geral, naquele momento que eu estou tirando o ar da massa, que eu estou fazendo a modelagem, o meu forno já está pré-aquecendo. E aí, direto, eu já coloco na minha assadeira, na minha forma, os pães menores e já coloco no forno. Então, eu coloco no forno ela sem ter tido nenhum crescimento, né? Vai para o forno, ela tem o crescimento do forno, ela tem o salto do forno e é esse o resultado do pão que eu tenho. Para pães maiores, gente, a gente tem que pensar que tem várias camadas ali, né? Então, se eu vou fazer um pão alto, um pão de forma, se você coloca a massa toda dentro do seu forno sem fermentar antes, o que acontece? Dentro do forno, a massa vai crescendo e enrijecendo. Inclusive, esse limite de crescimento da massa fermentando em bancada é diferente do limite de crescimento da massa fermentando dentro do forno e já assando. Por quê? A massa, quando está fermentando dentro do forno e assando, ela vai crescendo e endurecendo, crescendo e endurecendo, crescendo e endurecendo, crescendo e endurecendo. Quando você pensa nisso, a estrutura é completamente diferente. Com esse crescimento dentro do forno, um crescimento que ao mesmo tempo que acontece, a massa vai cozinhando, a massa vai enrijecendo. Então, a chance desse crescimento acontecer demais dentro do forno e o pão baixar é muito menor. Quando você tem uma massa de pão alta, uma massa de pão muito volumosa, você colocar ela no forno sem ter crescido nada, ela precisa crescer bastante para chegar no volume que você quer, certo? Então você colocou lá no forno ela sem crescer nada e aí ela começa a crescer em algumas partes. Embaixo ela tem toda a resistência dessa massa que está em cima, que está pesando ela, e ela talvez não tenha tempo hábil de crescer antes que essa massa cozinhe, antes que essa massa endureça. E é por isso que em pães de forma, em pães muito maiores, eu gosto de sempre deixar fermentando um pouco
fora do forno. Você não precisa esperar a massa de pão dobrar, a massa de pão triplicar. Nada disso, inclusive porque os pães low carb nem sempre dobram de volume, principalmente fora do forno, mesmo que às vezes dobre de volume dentro do forno. Fora do forno, principalmente o que você precisa é que essa fermentação já comece. Então que você note algum crescimento. Por que eu estou falando algum crescimento? Não precisa ser muito. Porque quando você tem algum crescimento, na hora que você colocar no forno, além da fermentação aumentar e continuar produzindo mais gases, até que a massa chegue ali a uma temperatura de 60 graus, esse ar que já foi gerado, que você já notou que a massa cresceu um pouco de volume, esse ar também vai expandir. Isso é muito interessante para que sua massa, que é mais volumosa, consiga crescer adequadamente no forno. Para fazer a modelagem dos pães, o que eu sempre utilizo é mão umedecida. Então, eu umedeço a mão com água e faço a modelagem. A modelagem é muito importante para o resultado final do seu pão, principalmente se você quer uma massa que esteja totalmente lisa na parte de cima. Então, você precisa modelar muito bem. Se você quer uma massa bem lisinha, quando você colocar no forno, que abra menos, em relação ao processo de modelagem, é interessante que sua fermentação não esteja numa forma extremamente ativa. Então, se você está fazendo com fermento biológico, você não pode ter uma atividade tão grande de fermentação. Então, você pode, por exemplo, demorar menos tempo para fazer sua massa, com menos sinais de fermentação, você pode modelar já a sua massa e a fermentação só acontecer o restante dela ali dentro do forno. Porque se tiver com uma atividade muito grande, você vai mexendo na massa e o tempo de você modelar, a massa já começa a abrir alguns buraquinhos ali em cima que o ar vai passar e que vai acabar fazendo com que sua massa não fique com a casca tão lisa. Além disso, você precisa ter mais cuidado. Então, umedecer mais a mão e passando em cima da massa para a massa ficar bem lisinha, para não ter nenhuma parte frágil da massa onde ela possa abrir. Então, a parte de modelagem faz uma diferença muito grande quando você quer que o pão tenha uma casca totalmente lisa. Além disso, para pães que você quer que tenha casca lisa, você pode, mesmo quando ele é pequeno, deixar ele fermentando por algum tempo na bancada antes de colocar no forno, porque o que acontece é que aquele pão já vai crescendo lentamente fora do forno, vai aumentar um pouco o volume dele. E quando chegar no forno, ele não vai ter um salto de forno tão grande. Porque o salto de forno, ele acontece muito rápido, né? Muito mais rápido do que acontece uma fermentação de bancada. Então, por isso, se você deixa ele crescer um pouquinho ali antes de colocar no forno, isso pode te ajudar a ter uma casca mais lisa. Agora, falando do forno, sobre a parte de assar os pães, a gente tem dois grandes fatores que vão influenciar bastante no resultado final do nosso pão. O primeiro é a temperatura. Temperaturas mais baixas, 160, 180, elas vão dar um resultado de um pão com uma casca mais fininha, uma casca mais delicada, um crescimento inclusive até menos acelerado. Em alguns casos vão abrir menos ou a pestana ou em outros lugares do nosso pão. Se você colocar temperaturas mais elevadas, ele vai ter um crescimento mais brusco, porque aquela temperatura está bem elevada. Ele vai ter também uma casca mais grossa e ele vai ter um resultado diferente de coloração, um resultado de uma forma geral. E em geral, nesses casos, a gente precisa ter alguns cuidados. Em alguns casos, borrifar água lá dentro para demorar um pouco mais de formar a casca do pão, né? A gente está com uma temperatura elevada, mas a gente quer que esse pão cresça. Se ele formar muito rápido a casca e aquela casca ali endurecer, ele não vai conseguir mais crescer. Então é normal que a gente utilize, por exemplo, um borrifador de água para pães com temperaturas muito elevadas, colocar dentro de uma panela de ferro, por exemplo, que mantém a temperatura elevada, mas também mantém a umidade presa ali dentro, então o pão vai ficar úmido e vai retardar um pouco o processo de criação de casca. E é isso que muda. De uma forma geral, a gente faz pães mais delicados
em temperatura menos elevada, em temperaturas mais baixas, e a gente utiliza temperaturas mais elevadas para massas mais crocantes, mais firmes. A gente utiliza essas temperaturas mais elevadas. Outro fator que existe em alguns fornos e outros não existe, que é a convecção. A convecção ela é bem interessante quando a gente quer secar o pão. Então, para pães que a gente quer a casca mais dura, a casca mais grossa, a gente quer secar essa casca, a gente quer ter aquele pão, quando a gente corta, faz aquele barulho crocante. A convecção ajuda nisso. A convecção não é o único meio de você ter cascas mais crocantes. A temperatura já ajuda a ter casca mais crocante. E aqui é uma dica maravilhosa se você quer ter pães com casca mais crocante. Primeira coisa é, o seu pão tá pronto, já tá ali a 95 graus, mas a casca não tá tão sequinha, não tá tão firme. Só que se você deixar mais tempo lá naquela temperatura no talo, às vezes o seu pão vai até queimar na parte de baixo. Não é isso que você quer. Então você pode deixar mais tempo o seu pão no forno, mesmo que ele esteja aparentemente pronto. Se você quer uma casca mais firme, você pode deixar o pão dentro do forno, uma temperatura baixa, 160, 180 graus, e deixa lá por mais tempo até a casca ficar de um jeito que você goste mais sequinha. E isso também, gente, claramente vai fazer com que o pão na parte de dentro também fique mais seco, porque o pão vai perdendo umidade de uma forma geral. Outra coisa que você pode fazer é, tirei o meu pão, eu não identifiquei bem se a casca estava mais grossa, se a casca estava mais fina. Tirei o meu pão, deixei esfriar e só depois fui cortar ou só depois fui analisar e falei, nossa, eu não gostei dessa casca. A casca ficou muito fina, o pão era para ser rústico, eu queria uma casca mais rústica, mais grossa. O que você pode fazer é o mesmo processo que a gente faz nos pães de uma forma geral, quando vai passando os dias, ou quando a gente coloca na geladeira, ou quando a gente coloca no congelador, que o pão já ficou mais murchinho ali, que a gente passa água, e não é passar água com um borrifador não, você pega ali no filtro, abre o filtro e molha o pão completamente e coloca no forno de novo. E aí você deixa um tempo essa água ali e aquela casca cozinhando de novo dentro do forno, faz com que você tenha uma casca mais grossa, uma casca mais dura. Então isso é um jeito que a gente utiliza já normalmente para os pães quando ele passa algum tempo, mas você pode fazer ali logo depois de fazer o seu pão. O seu pão está pronto, ele não está do jeito que você queria, coloca na água, passa a água nele todo e coloca no forno novamente para ter essa casca mais grossa, mais firme, um pão mais rústico ou mesmo um pão francês. Agora vamos lá para o último processo, mas que é tão importante quanto os outros. Você já fez o pão, seu pão já foi para o forno, já assou, está pronto. Eu já posso cortar esse pão? Não é interessante você cortar, esse pão às vezes não está cozido da maneira como ele vai ficar lá no final. Por quê? O pão, quando a gente tira do forno, a gente coloca um termômetro dentro, se quiser conferir se ele está assado. Ele deve estar a 95 graus ou mais. O pão está a 95 graus, gente, mesmo fora do forno, ele continua cozinhando, certo? É por isso que o resultado do pão, logo que a gente tira do forno, não é exatamente igual o resultado final do nosso pão, porque o resultado final vai ser depois que tiver esse último cozimento em uma temperatura que foi baixando. Mais uma coisa que é muito necessária e que é muito importante a gente fazer com todos os pães é tirar o pão da forma que ele estiver e colocar numa grade. Por quê? O pão está a 95 graus, o pão ainda está perdendo umidade, ainda está evaporando. Se você deixa esse pão na forma onde ele estava, onde ele foi assado, ele vai liberar essa umidade e naquele lugar, essa umidade vai acabar virando água. Isso atrapalha tanto na casca do seu pão, que vai ficar umedecida, quanto na durabilidade do seu pão. Por quê? Aquela umidade ali, naquele local onde ficou, vai deixar o seu pão molhado.
E o pão molhado é um ambiente propício para micro-organismos ruins se proliferarem. Então é muito importante você colocar esse pão em cima de alguma grade. Se você não tiver uma grade própria para isso, até grade de fogão você pode utilizar. Tem algumas formas mesmo que você utiliza para outras coisas que tem os buraquinhos. Você utilize algum tipo de grade para não deixar esse pão dentro da forma e não acabar umedecendo, estragando tanto o resultado do seu pão, quanto estragando realmente o seu pão pela proliferação de micro-organismos. Se você tiver qualquer dúvida sobre o que a gente conversou na aula de hoje e tiver dúvidas em determinados processos, em como esses processos podem alterar o resultado final, pode deixar as dúvidas nos comentários aqui que eu vou responder. Mas deixar claro, eu acabei abordando todos os temas juntos, né? E lá no curso Beabá do Pão Low Carb, eu consigo abordar cada um dos temas separadamente. A questão da fermentação, que eu imagino que é o que muita gente tem dúvidas, lá a gente consegue falar mais profundamente, dar mais exemplos para que todo mundo consiga fazer. Mas se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Então amanhã a gente volta com uma receita maravilhosa que eu tenho certeza que você vai adorar. É um cinnamon roll maravilhoso. E além disso, eu também vou apresentar o beabá do pão low carb para você que quer aprender ainda mais, ter várias receitas já prontinhas para você fazer aí na sua casa e com um desconto de primeira turma que está imperdível. Só a primeira turma vai ter o desconto que vai ter amanhã, que é um desconto realmente muito bom. Então não perde a oportunidade, você tem 7 dias de garantia para começar a assistir o curso, ver se você gosta. Então não perde a aula de amanhã e a inscrição no Beabá do Pão Low Carb. Um beijo e até amanhã.